Seu bebê tá ali, fofinho, rechonchudo, sorridente. O que você tem que prestar atenção quando a gente está falando de desenvolvimento infantil? Vamos falar disso um pouquinho? Oi, queridos, queridas. Vamos falar um pouco de desenvolvimento infantil, de sinais de autismo e, para isso, eu vou começar contando a nossa história aqui com o Theozinho. O desenvolvimento do Theo aparentemente é normal. Bom, o Theozinho era um bebê fofinho, sorridente, sempre foi muito interessado por gente, desde pequenininho. O desenvolvimento motor parecia que estava ok, virou, levantou a cabeça, sentou com 6 meses, já ficou em pé muito rápido, segurando nas coisas. Ele falou papai com 5 meses, ele falou mamãe com 6 meses. Imitava, batia palminha, ele tem umas imitações hilárias até, que eu já postei algumas no YouTube. E ele andou com 1 ano e 1 mês. O que aconteceu com o Theo é que a partir dos 9 meses ele começou a ficar um pouquinho mais sério, sabe? Ele que era um bebê muito risonho, a gente percebeu que ele estava ficando mais sério. Teve uma coisa interessante que foi, com 9 meses eu coloquei o primeiro DVD de Bebê Mais. E ele ficou hipnotizado. Quando a gente mostrava aquilo, ele não queria saber de mais nada, não queria interagir com ninguém, só queria ver o DVD ou o desenho do Pocoyo na televisão, qualquer coisa dessas. A gente percebeu também que ele começou a gostar de carrinho, mas não daquele jeito que crianças típicas normalmente gostam de carrinho, né? Ele deitava no chão, ficava passando o carrinho assim e olhando as rodinhas do carrinho. Ou ele virava o carrinho pra cima e ele rodava as rodinhas do carrinho. Ele começou também a ter uma audição seletiva, a gente chamava e ele não olhava. Ali mais perto do 1º aninho, ele ficava muito tempo nessas atividades e ele não olhava quando a gente chamava. Parecia que ele tava surdo mesmo. Vem na mamãe. Theo. Theo. Vem na mamãe. Theozão. Ele também não seguia instrução verbal, então se eu falasse, filho, pega aquela bola pra mamãe, ele parecia que não tinha ouvido nada. Até então a pediatra falando que o desenvolvimento dele estava normal. Ele cantava várias partes de músicas, então a gente achava que com isso ele tinha uma fala, né? Quando as pessoas perguntavam, ele fala, ele canta vários pedaços de músicas do Cocoricó, né? Até uma delas deu início ao nome do blog. Pupa, 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 lagarta vira pupa. Pupa, 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 lagarta vira pupa. Então com 1 ano ele já estava com bastante sintoma de autismo. O diagnóstico acabou vindo quase com 2 anos, quando ele entrou para a escolinha, com 1 ano e 11 meses. As professoras perceberam vários sintomas nele e escreveram um relatório pra gente, onde falava que ele não fazia contato visual, que ele não interagia com os outros coleguinhas, que ele preferia objetos a pessoas. Naquele momento já caiu a ficha na gente, pais de primeira viagem, que aquilo que a gente achava que era uma personalidade difícil, porque é isso que a gente achava, na verdade tinha outro nome. Procuramos um neuropediatra, que deu o diagnóstico, que naquela época se chamava transtorno global do desenvolvimento, hoje em dia é autismo. O interessante é que quando o médico perguntou, mas ele fala? Eu falei, fala, ele canta várias músicas, ele fala, mamãe, fala? Aí ele falou assim, mas ele chama mamãe? Aí é que eu fui me tocar, gente, que tem uma coisa muito importante, que falar é diferente de falar funcionalmente. Então a criança repetir o que você falou não é a criança falar. Chuva! Tá? A fala ela tem que ter função de comunicação, ele tem que chamar mamãe, ele tem que chamar papai, ele tem que pedir água. Um bebê com 1 aninho já deve estar fazendo esse tipo de coisa. Hoje em dia eu vejo que o Theo tinha sinais muito extremamente sutis de autismo quando ele era bebezinho. Por mais que ele aparentemente estava tendo o desenvolvimento típico, mas a gente sabe que ele chorava muito alto, ele tinha uma atenção muito curta, você mostrava um brinquedinho pra ele, em menos de 5 minutos ele já estava procurando mais estímulo, aquilo já não servia mais pra ele. O desmame dele foi extremamente fácil, o que não é normal. Ele tinha já uma hipotonia de boquinha, que é também um outro sintoma que a gente deve ficar esperto, que tem a ver com questões neurológicas, também pode ter a ver com questão de respiração ou de uso excessivo de chupeta, mas enfim, sempre é uma coisa que a gente deve olhar quando o bebê de 7 ou 8 meses está com a boquinha pendurada, meio aberta. Então, quando eu digo que o autismo do Theo foi regressivo, eu tô querendo dizer que ele perdeu habilidades que ele já tinha, não que ele não nasceu autista. Eu tenho certeza que o Theo já nasceu autista e os sintomas foram se agravando até ele chegar no 1º aninho. Tendo dito isto, que tipo de sintomas que a gente deve ficar atento quando a gente tem um bebê de 1 ano em casa?
Muitos pediatras ainda não sabem orientar quanto a isso, então é importante que você, mamãe, esteja atenta, ok? Então vamos lá. Um sintoma importante: não olhar quando é chamado pelo nome. A partir ali dos 9 meses, o bebê já sabe que você tá chamando ele pelo nome e ele tem que olhar. É autismo se não olhar? Não, pode ser um problema de audição também, né? Mas o fato é que tem alguma coisa ali no desenvolvimento que não tá ok. É isso que a gente tem que ficar atento. Não apontar para o que quer. Então, aquela coisa da criança ficar pegando a sua mão e levando no que ela quer é problemática, tá? Com 1 aninho, se você olhar uma criança com desenvolvimento típico, ela tá pá, 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 pra tudo, apontando para todos os lados. Isso é uma coisa que o Theo também nunca fez. Atraso na fala. Gente, a criança com 1 aninho, em geral, ela já tem que falar um papá, mamã, uma água, palavrinhas curtas assim, dentro de um contexto comunicativo, tá? Então, de novo, repetição de palavras não conta. Isso é uma coisa importante da gente ficar atento. Tem um sintoma que o Theo não apresentava, mas que é muito comum para bebês autistas, que é não fazer contato visual durante a amamentação. O bebê tá olhando para a parede, para a estante, para tudo, menos para os olhos da mãe. Alguns bebês autistas também já apresentam desde cedo movimentos repetitivos com a mão ou com o pé. Tem uns que ficam girando a mão e olhando, tem uns que ficam rodando o pezinho muito tempo. Não sorrir, não apresentar expressões de felicidade, beber muito sério, não compartilhar. Gente, compartilhamento é uma coisa tão importante e ninguém conta isso pra gente, né? O que é o compartilhar? O compartilhar é a criança olhar para aquilo que você quer mostrar pra ela, então você apontar e a criança olhar. E tem a segunda parte, que é ela trazer pra você alguma coisa que ela gostou, que ela tá interessada. Ou ela apontar pra te mostrar, ou ela trazer na sua mão algum brinquedo que ela gostou. Não seguir comandos verbais é uma coisa também que pode ter a ver com uma questão de audição, mas é um sintoma que a gente tem que ficar atento. Se a criança não atende comandos verbais com 1 aninho, comando simples, pega isso, vem cá na mamãe, a gente tem também que tentar descobrir o que tá acontecendo. Não perceber ou parecer não se importar quando o pai ou a mãe chega em casa. Eu já vi relatos de mães que mais tarde descobriram que o filho era autista, que falava: nossa, eu achava que ele não tava com saudade de mim quando eu chegava em casa, porque não fazia festa, não vinha correndo pro meu colo, nada disso. Isto também não tem a ver com você, mãe, não é sua culpa. Isso tem a ver com um quadro de atraso no desenvolvimento. Uma coisa super importante que tem a ver com aquilo que eu falei de autismo regressivo, que é a criança não pode perder habilidades. O que ele aprendeu, ele não pode desaprender. Então, por exemplo, com 1 aninho, o Theo já não dava mais tchau, ele não batia a palminha, ele não chutava a bola, ele não imitava, coisas que ele fazia com frequência há poucos meses atrás. Não é normal a criança perder habilidade. Se o seu filho desaprendeu alguma coisa que ele sabia fazer e você, mesmo estimulando, ele não volta a fazer, procure um médico. É muito importante a gente identificar esses sinais no bebê por causa do que a gente fala de intervenção precoce, né? Quanto mais cedo você trabalhar esses atrasos, mesmo que não seja autismo, mesmo que seja uma questão de audição, o que quer que seja, quanto mais cedo você trabalhar, melhor o prognóstico da criança, mais ela vai se desenvolver. Então, melhor a gente não perder tempo nesse aspecto, tá? Se você, mãe, tiver com uma dúvida no seu coração, por mais que os parentes, por mais que o pediatra digam que você tá catando pelo em ovo, que você tá enfiando problema no menino, se no seu coração tá falando que tem alguma coisa ali fora do lugar, procure um psiquiatra infantil ou um neuropediatra, que infelizmente a gente ainda tem que falar que os pediatras ainda não estão preparados para apontar quadros de atraso no desenvolvimento. Então, procure a pessoa certa, ok? Continua me seguindo aí no canal, inscreva-se no canal para receber as notificações e até a próxima!